Eu quero aqui respostar a um vídeo que eu tive assistindo esta noite no YouTube de um pastor que prega sobre a porta de entrada da igreja, isto é, da igreja primitiva, da igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, fundada pelo próprio Jesus Cristo e não por Pedro. Pedro nunca foi o papa da igreja. A igreja foi fundada sobre a pedra. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro não é a pedra é Cristo, a pedra que os edificadores rejeitaram. Esta foi posta por pedra angular, pedra de esquina. Então eu quero dizer que a igreja, ela não foi edificada sobre Pedro. Pedro nunca foi o fundador de igreja nenhuma. A igreja foi fundada sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundador da igreja. Ele é a pedra. Pedro é simplesmente Petrus, uma pedra pequena. É um cisco, uma coisa inútil como todos nós humanos somos. Ele é tão pecador como eu e você. Porém, ele teve uma revelação do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo era o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. E sobre esta pedra, sobre este Filho de Deus, a qual o Espírito Santo havia revelado a Pedro, seria edificado a igreja, a pedra angular, pedra que os edificadores rejeitaram, Cristo Jesus. E ele, baseando-se no capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, quando Pedro e os demais apóstolos estavam pregando para aquelas pessoas que, na verdade, assassinaram Jesus. E Pedro, cheio do Espírito Santo, não foi Pedro quem falou ali, é bom deixar claro isso, não foi Pedro quem falou isso. Pedro estava cheio do Espírito Santo. Ele simplesmente foi movido pelo Espírito Santo, um porta-voz do Espírito Santo, que é o mesmo Jesus Cristo, em espírito, porque ele é Deus. Deus havia se feito carne. E o mesmo Jesus Cristo falou na boca de Pedro, por intermédio da boca de Pedro, dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Isso é, o pastor falava sobre um item muito importante como sendo o item de entrada à igreja. Ele colocou como o arrependimento sendo o item de entrada. Mas eu quero dizer e deixar claro aqui que não é somente esse item. O Espírito Santo, ele colocou 3 itens, meios pelo qual nós temos que entrar na igreja verdadeira, em Cristo. O primeiro item é o arrependimento. O arrependimento, nós só podemos conhecer o arrependimento através de ouvir, de ouvirmos. E ouvir o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o primeiro item. É através da fé na palavra de Deus, em Jesus Cristo, que nós adquirimos o potencial de arrependimento de nossos pecados. Pecados quer dizer incredulidade. E uma vez crendo na palavra de Deus, temos que seguir para o segundo item, batismo. Arrependei-vos e sejam batizados. Segundo item, batismo. Terceiro item, no nome de Jesus Cristo. Então, nós temos que se arrepender, ser batizado e no nome de Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia diz que a fé sem a obra é morta. O livro de Marcos diz assim: aquele que crer e for batizado, isto é, então não é suficientemente só a fé. Fé é importante, mas a prova da fé é mais importante ainda. Porque crer que Jesus Cristo é o Senhor é muito bom. Você crer Jesus Cristo para profetizar, para falar em língua, para expulsar os demônios,
para receber benefícios, receber casa, carro, dinheiro, receber uma boa família, uma boa posição. Isso é muito bom, mas isso não é o suficiente. Você tem que ter Jesus Cristo na tua vida, permitir que o nome dele seja o teu nome. Porque batismo é um ato de se dar nome a alguém ou a algo. É muito importante você observar isso. Não é um item somente, são três: arrepender, batizar no nome de Jesus Cristo. Não como fazem por aí, que usam o batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Como diz a tal doutrina pregada pelos católicos, uma doutrina criada pelo catolicismo romano, uma tal de doutrina chamada Santíssima Trindade, que tira o batismo no nome de Jesus Cristo e coloca nos títulos. Lembramos que em Mateus 28:19, Jesus diz, em nome de Jesus Cristo, não nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo não é o nome de Jesus Cristo, mas é atributos do nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, na boca de Pedro, diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está a verdade de Deus revelada, a porta aberta para a igreja verdadeira, a qual Pedro não foi o primeiro papa, mas sim Jesus Cristo, o primeiro líder da igreja, o fundador da igreja, o ditador da igreja. E até hoje é ele, o Espírito Santo. Não é o pastor fulano de tal, não é o pastor Elias, não é o pastor Pedro, não é o pastor Paulo, o pastor Wagner, o pastor Silas Malafaia, o pastor Marcos Feliciano. Não é este o pastor da igreja de Jesus Cristo. O pastor da igreja de Jesus Cristo é Jesus Cristo. Jesus Cristo diz, eu sou o bom pastor. Jesus Cristo não podia fundamentar a sua igreja em Pedro, porque Pedro não teria capacidade de morrer por mim, e nem por você, e nem pela igreja. Pedro negou na hora de professar a sua fé, Pedro negou, ele foi covarde, ele foi traidor de Jesus. Mostrou a sua incapacidade de ser o pastor da igreja. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo ele provou ser digno de honra e de louvor, digno de fundamentalista de sua própria igreja. Ele deu a sua vida por nós. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar direito à entrada pela porta, que é Jesus Cristo. Então, isso é bom nós sabermos. Jesus Cristo é a pedra, a qual ele diz, sobre esta pedra. Vejamos que Pedro teve uma grande revelação. Quem diz os homens que eu sou? Uns diz que são profeta, outro diz que é Elias, outros diz que é isso, outro diz que é aquilo. E tu, Pedro, o que dizes? Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus. Aí Jesus vira para ele e diz, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre este a quem o Espírito Santo te revelou, que é Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, é sobre esta pedra que edificarei. A pedra é Cristo, a pedra não é Pedro. Pedros quer dizer, no grego, Petrus. Petrus traduzido quer dizer pedrinha, alguém que é inútil, tu és pequeno, tu és um pecador. Mas sobre a tua revelação, a revelação do Espírito Santo que ele te deu, é que eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. A pedra é Cristo. Jesus Cristo estava apontando para ele a pedra, sobre esta pedra aqui, ó. A pedra, o caminho, a verdade, a vida. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, o pastor da igreja de Jesus Cristo não é outro homem, senão o próprio Jesus Cristo. Não é Bento XVI, o homem capaz. Bento XVI é tão pecador quanto eu e você. O único digno de ser pastor, de ser o fundador da igreja, a única pedra esta que os edificadores, os pastores rejeitam hoje, não querendo batizar no seu nome, negando o seu nome na hora do batismo. Muito obrigado e uma boa noite.